Meus amados irmãos, quero trazer aqui uma reflexão para nossas vidas hoje, uma palavra muito rápida, uma palavra de Deus para nós. Queremos ver aqui uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para nossas vidas. Meus amados irmãos, eu sei que todos os irmãos já conhecem, de cor salteado, já sabem muito bem sobre o Salmo 23. Mas eu quero ser aqui breve e trazer aqui uma palavra de Deus no Salmo 23, que a gente escolheu para falar hoje, tá bom? O Salmo 23 que fala sobre o bom pastor, né? E eu quero trazer aqui para os irmãos só uma reflexão para nossas vidas. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus amados irmãos, o versículo 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Na versão atualizada. Meus queridos irmãos, olhando para o termo da palavra, que alguns até falam de uma forma diferente, né? Diz que nós somos um povo de Deus, o qual Deus tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido. E alguns chegam a dizer que não nos falta nada, não falta doença, não falta pão, não falta nada, mas não é esse o sentido da palavra. Quando a Bíblia diz que o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele quer dizer que nada nos faltará da seguinte forma, de diversas formas, mas eu quero aqui só para sintetizar, que não falta a proteção de Deus. Por mais que seja cruel o momento, a circunstância em que adentramos, que estamos passando, outros já passaram, outros já atravessaram, tem pessoas que, graças a Deus, já atravessaram vales e estão de pé, outros atravessaram montanhas e estão de pé, outros atravessaram pântanos e estão de pé. Jesus, ele traz uma palavra para nós hoje da seguinte forma. Primeiro Salmo 23 diz: Senhor meu pastor, nada me faltará. Quando no Oriente Médio, eu sei que alguns irmãos sabem, especialmente os eruditos, né, estudiosos das Sagradas Escrituras, sabem que no Oriente Médio, quando o pastor percebia que uma ovelha ia se afastar do rebanho, que uma ovelha queria correr do rebanho, o que era que o pastor fazia? Eu sei que alguns sabem, mas muitos não sabem. O pastor entendia que se aquela ovelha saísse do rebanho e fosse procurar um outro aprisco, um outro lugar, o pastor sabia que aquela ovelha poderia correr o risco de ser devorada por lobos. E para que não fosse devorada pelo lobo, o que é que o pastor fazia? O pastor pegava o cajado e quebrava a perna daquela ovelha. Isso causa transtorno, isso causa dor, isso significa que você vai ficar com dores, deficiente, né? Talvez por alguns dias inútil para andar, mas era para o bem-estar daquela ovelha. E quando o pastor quebrava as pernas, ou uma perna daquela ovelha, é para protegê-la. Causou dor, causou desconforto, mas foi para o bem daquela ovelha. Foi para o bem daquela ovelha, para que ela não fosse devorada por um lobo. E, sem mais delongas, porque para não ficar o vídeo comprido, né, longo, aliás, para o vídeo não ficar muito longo, quando Deus permite que nós passemos por determinadas situações, é para que nós não possamos cair na vala, é para não escorregar e cair naquela vala. Então, se a ovelha corre e cai naquela vala, né, ou é devorada pelo lobo, e isso era muito perigoso, isso era constrangedor, mas para que isso não acontecesse, para que amanhã não venha acontecer isso, o pastor, ele conhece cada ovelha. Então ele previne o seu estado hoje, ele previne que amanhã pode acontecer algo maior, então ele permite hoje que aconteça algo menor, de menor relevância, de menor importância para nós. Por exemplo,
passar uma determinada situação hoje, nós às vezes nos lamuriamos, reclamamos, nos queixamos, mas às vezes, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo diz que tudo contribui para o bem do que ama Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Então Deus escolhe cada pessoa, e em cada uma delas que Deus as escolheu, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito em cada vida. As nossas vidas estão sob o cuidado de Deus. Então não reclame se você entrar pelo vale, não reclame se você estiver no monte, porque só que está no vale quem despencou do monte. Muitas vezes estávamos no monte, mas estávamos muito cheios de eu, né? Muito centralizado no egoísmo, estava lá no monte achando que era o tal e etc. Então Deus permite que você despenque do monte e vá até o vale. Lá no vale Deus vai ensinar grandes lições para você poder aprender e depois retornar para o monte. Então, queridos irmãos e amigos da palavra de Deus, ouça essa palavra, mastigue esta palavra, entenda esta palavra. O Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, é o nosso pastor. E como pastor, ele conhece muito bem o estado das suas ovelhas, ele conhece cada uma pelo seu nome, ele sabe quem é você, o que você está passando, o que você precisa. Então fica tranquilo, fica tranquila, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai agir. Se ele quebrou tuas pernas, ele vai sarar, porque diz a Bíblia, o Deus que fere é o Deus que sara. E ele mesmo disse em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te saro. Então se ele fez a ferida, ele vai sarar. Amém? Fique tranquila, fica tranquilo, que no tempo certo Deus proverá. Eu não vou falar o versículo 2 do Salmo 23, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas no próximo vídeo eu vou gravar exclusivamente o verso 2 do Salmo 23. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.